Questão 9, nós temos um textinho adaptado do jornal O Globo. Eu vou inverter. Primeiro eu vou falar a pergunta, depois eu vejo o que eu vou precisar mexer nesse texto, que eu estou com preguiça de ler esse texto todo. Se eu tiver que ler, eu leio, mas talvez a gente não precise. Certo? Ao abordar a postura do internauta brasileiro, mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas... Cadê a vírgula desse negócio que eu estou sem fôlego? De novo, gente. Ao abordar a postura do internauta brasileiro, mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais... Vírgula que é bom nada, né? O texto A. Minimiza o alcance da comunicação digital. Refuta ideias preconcebidas sobre o brasileiro. C. Relativiza responsabilidades sobre a noção de respeito. D. Exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia. Ou expõe a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento. Lembra que eu falei? Minimiza, refuta, relativiza, exemplifica, expõe. Não, esquece esses verbos, deixa eles para lá um pouquinho, porque assim, o tempo que você vai perder tentando entender se ali no texto ele está minimizando, ele está refutando, ele está relativizando, calma. Ignora isso aqui, porque assim, só tem uma resposta certa. E ela vai ter que estar 100% certa. Não adianta ela ter só aquilo ali. E vai ter uma porção de coisa aí que vocês vão achar que ele vai estar refutando, ele vai estar exemplificando. Então, assim, não se preocupa com isso agora, não. Isso não é o foco. Então, vamos lá. Eu preciso o quê? Ele está abordando a postura do internauta brasileiro, que foi mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais. Né? Ele está abordando isso. Por que ele está... Quando ele faz isso, o que acontece? O que ele está... Né? Qual é a agenda dele aqui? Né? Qual é a intenção? Então, a gente precisa ler. Ai, ai. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Metade disso aqui a gente pode deixar para lá, por enquanto. Então, entre abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas, corta, né, tem um cortezinho, atrás de mensagens e textos sobre temas sensíveis, como racismo, posicionamento político e homofobia. Foram identificadas 393.284 menções, sendo 84% delas com abordagem negativa, de exposição do preconceito e da discriminação. Ok? Ou seja, ele está falando, na verdade, lá no início, ele cita o seguinte, que o brasileiro, né, foi várias vezes já foi várias vezes citado como cordial e hospitaleiro, quando a gente sabe muito bem que não é, né? Mas enfim, na prática a gente sabe. E agora nas redes sociais a gente tem visto mais isso, né? Mas eu estou parafraseando na verdade o texto, quando eu deveria estar lendo o texto, mas eu por preguiça fiz o contrário, não li, né? E aí eu estou pagando o quê? Pelo meu erro. Agora eu vou ter que ler do mesmo jeito. Na sociologia e na literatura, o brasileiro foi, por vezes, tratado como cordial e hospitaleiro, mas não é isso que acontece nas redes sociais. Então, ele está falando assim que, pelo menos nas redes sociais, isso não acontece. E qual é o argumento que ele usa para embasar isso que ele está falando? Essa pesquisa que foi feita, né, pelo algoritmo, onde eles levantaram essas centenas de milhares de menções aí a racismo, né, problemas de posicionamento político e homofobia. Eu não entendi esse posicionamento político, aí ficou meio esquisito, porque encaixaram entre duas coisas que são ruins, são negativas, e ficou parecendo que o posicionamento político, ter posicionamento político é uma coisa negativa, né? Assim, né? Assim como o racismo e a homofobia são negativos, são coisas ruins, você não pode ter. Não é recomendável, inclusive é crime. Não sei, não entendi, mas isso, enfim, não vou nem questionar porque não é o foco aqui. Então,
Letra A, está minimizando o alcance da comunicação digital? Não está falando nesses termos. Letra B, refuta ideias preconcebidas sobre o brasileiro? Talvez, né? Lá ele fala que na sociologia e na literatura o brasileiro foi por vezes tratado como cordial e hospitaleiro, mas, né, como a gente bem está vendo aí nas redes sociais, não é bem isso não. Mas vamos lá, vamos continuar, porque pode ser outra coisa, né? A gente está vendo aí que isso aí de cara refutou, né? O que é refutar? Vocês conhecem, refutar, né? É uma das palavras da moda, né? Então, letra C, relativiza responsabilidades sobre a noção de respeito? Acho que não, né? Acho que não tem isso, né? Em lugar nenhum aqui ele está relativizando, ele está falando sobre essa questão das responsabilidades sobre a noção de respeito. Não se falou nisso, noção de respeito aí. Letra D, exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia? Também não é dizer que o brasileiro por vezes é tratado como cordial e hospitaleiro não é um conceito, né? É um fato, né? Que acontece. Pode ser um exemplo, mas não é um exemplo de conceito, é um exemplo de atitude mesmo, dentro de histórias, né? Da literatura, dentro de relatos na sociologia, que nem sempre correspondem à realidade. E a letra E, expõe a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento. Também não se tem nada dizendo que é ineficaz, ele só expôs os números. Não se tirou nenhuma conclusão, aqui pelo menos, né, nesse trecho, não se tirou nenhuma conclusão a respeito da ineficácia desses levantamentos, certo? Ou seja, eliminei todas menos a letra C, que é o que tem mais coisa, né, que tem a ver, realmente. Ele está falando, desculpa, cadê? Letra B, que refuta ideias preconcebidas sobre o brasileiro, porque a letra C também não fala em nenhum momento, é exatamente o oposto. Não tem nada dentro desse texto que me remeta à noção de respeito ou que algo esteja sendo relativizado. A gente está falando aqui do posicionamento das pessoas, e em nenhum momento a gente falou assim que, mas tem coisa pior ou tem coisa melhor, enfim. Não é esse o caso. Então, gente, letra B, refuta ideias preconcebidas sobre o brasileiro. Sim.